Vamos lá. Boa noite com todos. Boa noite, estão todos bem? Boa noite. Boa Bom, noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá então, boa né? noite. Segunda-feira, né? Nós iniciamos Lei de Ohm, certo? Vimos, né? Os conceitos de potência, né? Resistividade, certo? Lembrando sempre das formulazinhas, resistividade, potência, eu falei, né? Temos essas três formas, né, de calcular a potência, né? Mas vimos, fizemos algumas aplicações de lei de Ohm, certo? Né? Aqui. E hoje, né, não deu para encerrar na última aula, ficou da gente falar sobre condutância, né? É uma das grandezas também muito importante, né, de conhecimento. Quem consegue identificar, dizer o que é a condutância? Por essa fórmula aqui. Essa fórmula, né, ela já diz o que é a condutância, né? Essa fórmula aqui, ela diz o que é a condutância. O que é que vocês entendem por essa fórmula? O que é que pode dizer sobre a condutância? Hein, pessoal? Condutância. Se condutância é 1 sobre R de resistência, né, quer dizer que é o inverso da resistência, né? O que é o inverso da resistência, quando eu falo? O que é que vocês entendem por inverso da resistência? Pode chutar, vamos dizendo aí. Condutância, conduzir, né? O que é que significa? Se é o inverso da resistência, quer dizer que a corrente vai tipo, fluir mais Fluir mais livremente. livremente, né? Muito bem, papinho. Justamente isso mesmo, né? Ele é o inverso. A resistência quer dizer o quê? Resiste à passagem de corrente, né? Condutância é o quê? É o inverso da resistência. 1 sobre R. 1 sobre a resistência. Então, quanto maior essa minha resistência no sistema, quanto maior, menor vai ser minha condutância. Quanto menor minha resistência, maior vai ser minha condutância, né? Uma vai ser ao contrário da outra, né? A condutância, né, é a propriedade que um corpo apresenta em relação à passagem da corrente elétrica. É o inverso da resistência elétrica, né, como a gente falou agora. Propriedade que o material apresenta para dificultar a passagem de corrente elétrica, né? Isso é a resistência, que é a propriedade que o material apresenta de dificultar a passagem da corrente elétrica, né? Portanto, podemos concluir que, né, justamente isso que eu acabei de falar, quanto maior a resistência elétrica, menor a condutância. Quanto menor a resistência, maior a condutância, né? A grandeza condutância é representada pela letra G, né, no sistema SI. Né? Sua unidade de medida, né, se chama-se Siemens. Né? Siemens. Acredito que muitos de vocês já devam, né, ter escutado a palavra Siemens. Em algum momento da sua vida você já escutaram, né, essa grandeza aqui. Ou quem nunca escutou? Né? A gente, eu acho que já escutou, mas nunca conseguimos correlacionar o significado dela. Ó, aqui são duas fórmulas que eu trouxe, que a gente vai até usar, certo? Ele diz que a corrente elétrica, né, ó, é igual ao produto da condutância, né, pela tensão, né? O que quer dizer isso? Condutância pela tensão, né? Ó, é
objetivo, é óbvio, né? Corrente elétrica nada mais é de que, vou fazer aqui, né? Aqui temos nossa fonte de tensão, né? Fonte de tensão. E aqui, Aí, é G vezes o que aí? G vezes tensão. Vezes tensão, né? Exatamente, né? Nós temos nossa fonte de tensão aqui, ó, né? E o que é a corrente elétrica, né? Vai ser justamente a condutância que vai conduzir aqui, ó, durante todo esse meu circuito aqui, né? A corrente é isso aqui, I, que nada mais é o que? O que é essa corrente? É a tensão aplicada, né, ao meu sistema, ó, ao meu circuito, a tensão, né, pela sua condutividade, como ela vai conduzir, né, ao longo do circuito, né? Então, corrente elétrica, a gente relaciona que corrente é igual, ó, a condutância vezes a tensão, né? Outra forma também que vamos utilizar, né, é de potência, né? Eles que a potência, né, é igual a corrente ao quadrado dividido pela condutância, ou condutância vezes tensão ao quadrado. Pode-se concluir dois termos muito importantes da teoria dos circuitos: o curto-circuito e o circuito aberto, né? Que isso a gente vai trabalhar muito, certo? Quando a gente chegar no teorema de Thevenin e o teorema de Norton, certo? A gente vai ter que utilizar, né, desses teoremas de circuito aberto e curto-circuito, né? Por que isso, né? Porque justamente, né, o teorema de Norton, de Thevenin, não sei se alguém já ouviu falar, alguém aqui já ouviu falar sobre o teorema de Thevenin? Eu nunca ouvi falar, não. Não vou falar não, né? Mas a próxima aula a gente já começa, né, com esse teorema, né? É um teorema, né, também que se relaciona à lei de Ohms, um teorema para cálculo de circuitos, né, com várias malhas, certo? Que busca a simplificação dessas malhas, né? Eu vou falar bem resumidamente para vocês entenderem, né? O que seria malhas, né? A gente fez alguns cálculos com algumas malhas, né? A gente trabalhou com os cálculos de resistores, né, nas últimas aulas, né? Então vamos lá. Aqui temos nossa tensão, certo? Resistência. Né? Temos aqui outra resistência. Outra resistência aqui, né? Então, o que é que o teorema de Thevenin diz, né? Aqui temos uma carga, vou chamar aqui uma carga, vou chamar isso aqui de carga. Sei que a figura está pouco visual de entendimento, mas, né? Aqui seria resistência, aqui, ó, né? Aqui seria resistências, aqui seria tensão, aqui seria outra resistência. O teorema de Thevenin, né, para vocês entenderem um pouco, para quando a gente chegar nas próximas aulas, vocês já entenderam, né? É um teorema que também se relaciona à lei de Ohm, certo? Que esse teorema tem como a simplificação desse sistema, de todo esse meu circuito, né? Aqui é um circuito, né, de várias malhas. O que são malhas, né? Cada quadrado aqui desse, ó, nós estamos vendo que tem 3 quadrados, né? 1, 2, 3 quadrados, né? Cada quadrado desse se chama uma malha, né? Então o teorema de Thevenin, ele diz que a gente tem que reduzir o nosso sistema, né, a uma única malha, certo? E eu vou transformar todas essas minhas resistências, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 resistências, em uma resistência equivalente, certo? A gente já viu, a gente já trabalhou até um pouco sobre essas resistências. Aqui seria minha carga, né? Então, eu saio do princípio, ó, de 3 malhas aqui, ó, e transformo todo o meu sistema, ó, em apenas uma malha, né, com uma tensão, as resistências equivalentes, e aqui eu vou chamar de RL, minha carga, ó, essa cargazinha aqui, certo? Certo? Que é justamente a formação de um circuito, né? Se a gente tem nossa tomada aqui
nas casas, né? A gente não tem um circuito, a gente só vai ter um circuito quando plugar nessa tomada algum componente eletrônico, né? Um carregador de um celular, um secador, né? Porque aí vai fechar esse circuito, né? Vai ter a geração de corrente, né, nesse circuito. Até então a gente tem só tensão ali, né? Quando a gente pluga algo, é que o circuito se fecha e ocorre, né, essa condutância de corrente ao longo do circuito, certo? Então, eu exemplifiquei já esse teorema de Thevenin aqui, para quando a gente chegar nas próximas aulas, você já identificar o que é o teorema de Thevenin. É uma simplificação, nada mais é que uma simplificação do meu circuito, né? E por que eu disse isso aqui, ó? Pode-se concluir que dois termos muito importantes da teoria dos circuitos, ó, o curto-circuito e o circuito aberto, né? Por que isso, né? Eu também já vou adiantar, né, um pouco desse teorema para vocês entenderem essa parte de circuito e curto-circuito. O teorema de Thevenin, né? Eu falei aqui que a gente tem que achar essa resistência equivalente, né? Que ele chama resistência TH, resistência de Thevenin, e nós também devemos achar essa tensão aqui, né? Tensão de Thevenin, né? THV. Por que nós devemos achar, né? Porque, imagine aqui é 6 volts, né? Eu tenho essa minha tensão de 6 volts aqui. A gente vai ver que quando a gente for para o cálculo, né? A tensão, né? Ela vai sair desse ponto aqui, ó. Tô procurando, olha aqui, cheguei agora, eu vim ali quando eu falei com você. Pessoal, tem áudio aí né? ligado. Vem cá. Acho que é Rodrigo Souza. Pega. Ai, já atrapalhasse mesmo, então não zoada. Agora eu vou assistir uma aula. Cadê a toalha que eu peguei, homem? Então vamos lá. O que é que quer dizer 6 volts? A gente vai ver que temos 6 volts aqui, né? Quando, né, minha corrente fazer isso aqui, ó, esse circuito todinho aqui, né, ó, quando ele fazer todo esse ciclo aqui vai chegar a 6 volts, né? Porém, né, quando ele passa pelas essas resistências, a gente não vai ter 6 volts, a gente vai ter o que? Uma perca dessa tensão ao longo do meu circuito, né? Por isso que a gente vai trabalhar com resistência de Thevenin, né, que a gente vai achar as resistências equivalentes, e a tensão Thevenin, né, para saber nos pontos onde a tensão há essa perda, né? Acho que hoje eu acredito que a gente ainda trabalha com divisor de tensão e vocês vão entender um pouco, né, sobre essas perdas, é o que eu estou falando, né? E essa parte de circuito fechado e curto-circuito, né? O princípio de Thevenin, ele fala, né, que quando vamos calcular, né, as resistências, por exemplo, esse caso aqui, né, nós devemos tirar as fontes de tensão e fontes de corrente. O que são fontes de tensão e fontes de corrente? Aqui é uma fonte de tensão, né, essa daqui, e aqui seria uma fonte de corrente, essa minha carga, esse meu equipamento, certo? Então, primeiro passo, quando devemos calcular esse R equivalente, nós devemos eliminar as fontes de tensão e de corrente. Como é que eu vou fazer isso, né? Quando eu trabalho com a fonte de tensão, eu vou curto-circuitar meu sistema. Alguém sabe como é que eu curto-circuito meu sistema? E aí, pessoal? Pessoal? Ninguém? Então, curto-circuitar o sistema, nada mais é, né? Eu vou representar essa figura aqui também, ó. Aqui temos nossa tensão, então eu vou curto-circuitar. O que é curto-circuitar? Eu vou pegar um fio, ó, né? Dessa parte aqui, ó, né? Até aqui, vou curto-circuitar, fechar esse fio. Então, vou ficar assim o sistema, ó. Minha resistência aqui, ó, né, ó. Certo? Outra resistência aqui, né? Venho essa outra, ó. Deixo aqui a minha segunda malha e a terceira malha, ó. Vou ter um ponto aqui e no final, ó, eu vou deixar meu circuito aberto, ó, né? Vou deixar meu circuito aberto aqui, ó, né?
Vou fazer esse desenho de novo porque não deu para vocês identificar. Deixa eu apagar aqui. Então, quando devemos calcular a resistência, certo? A resistência, né? Vamos curto-circuitar aqui, ó, curto-circuitei, fiz como se eu pegasse um fio e emendasse um ao outro, né? O que é que vai ocasionar? Vou curto-circuitar, vou pegar minha fase e meu neutro e vou unir, né? Vai curto-circuitar meu sistema, né? Para que eu tenho que curto-circuitar quando eu vou achar essas resistências? Quando eu curto-circuito todo o meu circuito aqui, né? Eu não vou ter mais tensão, né? Se eu não tenho mais tensão, eu vou ficar com 0 volts. Para que isso? Por que eu devo ficar com 0 volts? Para ter a minha máxima resistência, passar a minha máxima resistência no sistema, certo? Então aqui vai ficar desse jeito, né? Eu sei que tá ruim a imagem, segura, peço perdão, né? Aqui tem outra resistência, certo? Né? Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho minha carga, ó. Quando eu tenho a carga, né, eu vou deixar o circuito aberto, né, o primeiro princípio, ó, circuito aberto, né. Então eu deixei meu circuito aberto aqui, ó. E o outro, curto-circuital. O curto-circuitei aqui nesse primeiro caso. Vocês estão vendo que aqui tem uma tensão e aqui não tem mais, né? Então o princípio de TV, né, ele diz que quando vamos achar a nossa resistência, né, que tem R1, R2, né, R3, R4, certo? Temos 4 resistências. Devemos achar uma resistência equivalente, né? Então a gente primeiro, né, vai achar o RTH, né? Que RTH é resistência Thevenin, vai ser igual a resistência equivalente, certo? Então quando achar, primeiramente para a gente achar, a gente vai eliminar fontes de tensão e fontes de corrente, que é justamente essa carga. Certo? Isso é só para vocês entenderem a teoria do curto-circuito e o circuito aberto, certo? Mas eu não vou falar mais sobre Thevenin, porque a aula de hoje não é sobre o teorema. O curto-circuito é um condutor ideal entre dois pontos, ou seja, ponto considerado sem resistência, né? Então justamente a gente vai curto-circuitar o nosso sistema. Circuito aberto seria o contrário, uma interrupção do circuito pela qual nenhuma corrente pode circular, né? Justamente, se até um circuito aberto lá no final, como eu deixei, não tem como a corrente fazer esse giro aqui, né? Não tem como ela sair da fonte e chegar na fonte. Por quê? Meu circuito está aberto, né? É como a gente fizesse uma analogia assim, né? Minha corrente está vindo aqui, ela vai chegar lá naquele ponto, não tem como ela descer, ela vai ficar lá naquele ponto. Então, por isso não tem corrente, né? Apresentando o ponto de resistência infinita, certo? Se eu não tenho corrente, eu tenho uma resistência infinita, né? Exemplo, né? A tensão sobre um resistor de 10 kΩ é 50 volts. Calcule a condutância, a corrente e a potência mínima, né? Então a gente vai aplicar essas três fórmulas aqui, ó, corrente ou condutância, corrente e potência mínima, né? Vamos lá, né? Eu tenho minha resistência, né? Quanto é a minha resistência? Resistência, tensão, né? Ó, tensão, chamada de V, né? E ele pede condutância, né? Aqui é o G, pede a corrente I, né? E pede a potência mínima, o Pzinho. Vou chamar ele de Pzinho, certo? Então, como é que eu acho minha condutância? Vocês que vão me dizer agora. Hein, pessoal? Como é que eu acho minha condutância? Vai dividir um para, no caso, 1000 aí, ou 10.000. 10.000, né? Justamente. Se eu tenho minha resistência, que é 10 kΩ, só basta dividir 1 por 10.000. Então, quanto é que eu vou ter, ó? 0,001 sims, né? Ou 1 vezes 10 a menos 4 sims, né? Você dividir 1 por 10.000, né? Eu vou ter 0,001 ou, né, essa potência aqui, de 1 vezes 10 a menos 4, aqui é menos 4, desculpa o erro de digitação, né? Tá assim, sims,
né? Que é a nossa unidade, né? Corrente, né? Corrente, como é que eu vou achar a corrente? Olha a fórmula aqui, ó. Eu posso achar tanto condutância vezes tensão, né? Então, condutância vezes tensão. Ou posso achar minha corrente, ó, pela lei de Ohm normal, ó, V sobre R, ó, né? Qualquer um dá certo, né? Ou eu posso achar a corrente, ó, por G, V, ou por V dividido por R. Aqui eu escolhi trabalhar com R, ou com a lei de Ohm, V sobre R, ó. Eu vou pegar 50 volts e dividir por 10.000, né? Eu vou achar minha corrente igual a 0,005 ou 5 miliamperes, né? Quando a gente transforma, que 5 miliamperes é o mesmo de 5 vezes 10 a menos 3, né? Beleza, pessoal? Aqui eu botei um zero a mais. Tem que excluir um zero aqui, né? Eu errei na digitação. Então é 0,005 ou 5 miliamperes. Beleza? Então já achamos condutância, corrente e agora potência, né? Potência eu disse que pode ser, ó, condutância vezes tensão ao quadrado, ó. Então eu vou pegar a minha condutância que eu achei, ó, 1 vezes 10 a menos 4, ó, erro de digitação aqui de novo, vezes minha tensão ao quadrado, 50 ao quadrado, né? Aqui dá 2.500, certo? 50 vezes 50 dá 2.500, vezes 1 vezes 10 a menos 4. Olha quanto é que dá. Potência mínima, né, em watts, né? Unidade de potência é watts, ó, dá 0,25 watts. Professor, mas podia também fazer já aí, né? 0,0015 vezes 50 ao quadrado. Também daria certo, né? 0, quanto? 0,0000, caso 1, né? Que é isso aí em cima aí. Sim, Que é a conjunção, porque né? é a mesma coisa, isso aqui ou isso aqui, né? Viu? Tanto faz. Né? Então, essa é basicamente a condutância, né? Condutância nada mais é, né, que a facilidade que a corrente tem de fluir, né? Então, se aqui eu achei minha condutância, ó, deu isso daqui, ó, 0,001, né? Aqui eu já analiso que minha resistência é alta, né? Se minha resistência é alta, como a gente viu nos conceitos, ó, quanto maior a resistência elétrica, menor a condutância, né? Então, eu tenho, se de cara na questão já vem uma resistência alta, né? Ó, eu já tenho minha condutância, né? A facilidade de minha corrente fluir nesse circuito é baixa, ó, né? Então, esse resultado aqui, né, é compatível mesmo, né? Justamente devido à minha resistência, certo? Aí então, né? A gente, quando chegar no teorema de Thevenin, né? Eu vou. Teorema de Thevenin, né? Que eu já falei, é uma simplificação, né, do meu circuito. Mas existe outros simplificação. Divisor de tensão é uma, teorema de Norton é outra, o teorema, né, da superposição é outro. Né? Então a gente tem várias maneiras de simplificação do nosso sistema, certo? Aí, né? Então vamos lá para o divisor de tensão, né? Como o nome já diz, dividir a tensão, né? Então a gente vamos imaginar que aqui é o nosso circuito, ó, né? Perdoe, vou apagar aqui. Aqui tem a nossa tensão, certo?
mais essa bolinha da nossa tensão. Mais, menos. Aqui temos nossa tensão, né? E o que é que ocasiona esse divisor de tensão? Para que a gente vai estudar, né? Se aqui eu tenho minha tensão de 12 volts, a gente vai ver que nossa tensão ele vai também seguir esse rumo aqui, né? Quando ele chegar nesse meu primeiro resistor, aqui é um resistor, né? Ele, primeiramente a gente vai entender 12 volts, né? 12 volts, esse minha tensão aplicada. Quando ele fazer todo esse meu ciclo aqui, ó, ele vai chegar aqui 12 volts, né? Quando ele fazer todo esse percurso. Porém, né? Porém, quando ele passar nesse meu primeiro resistor, certo? Esse meu primeiro resistor vai fazer o quê? Consumir um pouco dessa tensão, né? Como assim consumir? Ele vai pegar um pouco dessa tensão e vai liberar um pouco para esse outro resistor, certo? Vamos supor que é 12 volts. De acordo com o tamanho do meu resistor, né? Ele vai ficar uma parte aqui e outra parte aqui, certo? O somatório dessas duas partes vai sair e vai chegar aqui, 12 volts iguais, certo? Então, ele tem 12 volts, atenção, quando ele correr todo o meu circuito, ele chega a 12 volts. Mas o divisor de tensão é para a gente achar a tensão em cada resistor, né? Aqui, quando ele chegar nesse limite aqui, a tensão vai ser uma, certo? Ele vai consumir um nível de tensão e nesse outro nível de tensão, certo? Como é que a gente vai saber esse nível de tensão? Quanto cada um consome, né? Pelo tamanho do resistor, né? Quanto maior o seu resistor, né? Quando a maior capacidade do resistor, maior vai ser a tensão que esse resistor vai pegar, né? Então, um divisor de tensão consiste em dois resistores associados em série, né? Num circuito elétrico, certo? Dimensionados para se obter uma dada fração da tensão, né? Então, justamente, ele é dimensionado para a gente saber uma parte dessa fração, dessa tensão, nesse local aqui, certo? Que é fornecida pela bateria ou fonte de tensão. Né? Pessoal, tem gente aí interrompendo. 2 minutos. Pessoal, certo? Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber como eu calculo, né, essa tensão aqui, né? Então, basicamente, né, a gente sempre vai aplicar a lei de Newton, certo? Lei de Newton não, lei de Ohm, perdão. Lado esquerdo, isso. Então, a gente vai ver, pessoal, né? Sim, resumindo, certo? Deixa eu ver só se meu áudio. Não. Como é que eu vou saber, né? A tensão em cada ponto? Por esse cálculo aqui, né? Que esse cálculo, né? Parte justamente da premissa, né? De lei de Ohm. O que é lei de Ohm? Vamos lá, pessoal. O que é lei de Ohm? É tensão é o quê? Tensão é o quê, pessoal? Ninguém sabe mais a lei de Ohm? I vezes R, é, professor? I, né? Muito bem. I de corrente vezes a resistência, né? Então, tudo isso aqui vai partir desse princípio. Como vai partir desse princípio? Eu tenho, né? Essa fórmula aqui, V, que é igual a I sobre R, e o que é corrente? O que é corrente? I é o quê? E é corrente, né, professor? I é corrente, mas I é o quê? O que é corrente? Se eu associar essa fórmula aqui, como é que eu acho I? Sim, para encontrar aí seria V sobre R. Muito bem, V sobre R. Então, eu associando essas duas fórmulas aqui, eu encontro isso aqui, né? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Deixa eu botar a borracha aqui.
qual é a corrente, né? Qual é a corrente que passa aqui? A gente analisando isso aqui. Qual é a corrente que está passando aqui? Né? O que é que eu posso dizer a corrente? O que é aqui a corrente? Analisando essa fórmula aqui. I é igual a essa tensão da fonte aqui, né? Que eu tenho aqui, certo? Não estou trabalhando com valores. Então I vai ser essa tensão dividido pelo quê? Dividido por tensão. Por R1 mais R2. Justamente, R1 mais R2, que a gente chama ele de R equivalente, né? Que é R1 mais R2, né? Então, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, tenha calma, né? Então, a gente associou a primeira lei de Ohm, que diz que tensão é igual a I sobre R, né? E a gente tem que a corrente que passa aqui é I, né? Ou é tensão dividido por R equivalente, que é R1 mais R2, né? Se tivesse outra resistência, R3 seria R1 mais R2 mais R3, né? Como é que a gente chega a essa fórmula aqui, né? Como? Ó, presta atenção, a gente tem tensão, né? É igual, certo? Tensão é igual o quê? Né? I vezes R. I vezes R. I vezes R. O que é I? O que é I? Corrente vezes resistência, né? Então, I, né? Não, I é I, V, V, né? né? Sobre R1 mais R2. Sobre R1 mais R2, né? Então, isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é só I, lembrando. Tá faltando o que para completar a tensão? Isso é só I. Tensão é o que? I, né, ó, I vezes resistência. Então, falta eu botar aqui, ó, uma resistência, né? Porque isso tudo que eu fiz aqui, ó, é só I, ó, que a gente calculou aqui, ó. É só I. Então, I vezes R, ó, é isso vezes isso aqui, ó. Só que I é só isso, é isso aqui tudo, né? Então, eu chego, né, a essa fórmula. Eu posso dizer que minha tensão vai ser igual, né, ao meu resistor que eu quero achar, né, ó. A tensão no resistor, por exemplo, R1 aqui, dividido por R1 mais R2 vezes a minha tensão, né? Nesse ponto aqui. Se eu quiser nesse ponto R2 aqui, como é que eu faço? Só vou substituir aqui, ó, por R2, né? Se fosse uma terceira resistência, substituiria o valor da minha terceira resistência, né? Então, como foi que a gente chegou nessa fórmula aqui? Partimos do princípio de lei de Ohm, né? Tensão é igual a corrente vezes resistência, né? O que é corrente? É a tensão, né, pelo somatório de resistência, né? Então, se aqui eu tenho duas resistências, vai ter tensão dividido por R1 mais R2, ó. Então, I é isso tudo aqui, ó, multiplicado por uma resistência, né? Que é a resistência que eu quero do ponto onde eu estou analisando. Até aí, todo mundo entendeu? Hein, pessoal? Todo mundo entendeu? Mas é porque você está mostrando só como chegar a essa fórmula aí, né? Eu mostrei aqui como cheguei nessa fórmula, né? Se eu mostrei como eu cheguei nessa fórmula, vocês podem achar, né, a tensão, né? Justamente, a gente vai ver que a tensão ela sai daqui 12 volts, né? Ela vai percorrer todo esse caminho e vai chegar aqui também 12 volts, né? Porém, a tensão, quando ela parte de uma resistência, ela fica uma parte aqui, né? E outra parte na outra resistência, né? Mas no final elas se somam, né? E percorrem o resto do caminho, né? Eu só quero dizer assim que no circuito vai ficar um pouco de tensão em uma resistência e um pouco da outra tensão na outra resistência, mas no final do ciclo, né, ela vai chegar ao mesmo nível de tensão, né? Porém, né, ao decorrer das minhas resistências, cada resistência vai ficar com parte dessa tensão, certo? Então, baseado nessa fórmula, eu sei qual o nível de tensão que eu estou em cada. Eu vou saber qual, né, o nível de tensão que cada resistor, né, está adquirindo, né? Só através dessa fórmula. Eu vou apagar aqui, vocês possam.
peço agora que vocês tirem uma foto, certo? Dessa fórmula aqui, né? Se lembre, R2 aqui em cima, por quê? Porque essa fórmula que eu trouxe está analisando esse exemplo aqui, R2, desse ponto até esse ponto. Vocês tiram uma foto dessa fórmula, vocês agora, e vocês vão responder essa questão, certo? Tiraram? Vou deixar aqui um minutinho, já está acabando o tempo aqui, certo? Da aula, e eu vou chamar de novo, certo? Mas vou deixar só esse minutinho para você tirar a foto, né? Ou anotar essa equação, para que vocês venham me responder os exercícios, certo? Já está acabando a aula, o tempo do Zoom, certo? Mas eu vou chamar de novo. Professor, nessa fórmula aí é V vezes I, é? No final? V, porque é a tensão, o valor da tensão, né? Tensão inicial, né? Que é a tensão que parte do... No caso aí. Ei, Edmundo Neto, a fralda do teu menino tá aqui, a fralda. Quer vir buscar não? Ei, e amanhã nós vamos pro banho de piscina? Nós vamos amanhã de manhã cedo, 7 horas, 8. Assim que nós vamos acordar. O pessoal ia entrando, certo? Vou botar de novo no slide. No caso que eu estava perguntando aí, professor, porque esse V com zero, ele significa tensão inicial. Não, esse esse... V0 aqui, ele só está identificando como a tensão, né, no ponto final, no ponto que eu quero achar. Ah, no caso esse é o final, e né? esse V é inicial, de início, né? A Sim, tensão no caso que esse parte não inicial. quer dizer que é corrente não, né? Não, Quer não tem nada a ver com corrente não. Viu? Ah, beleza. Todo mundo tirou o print, vamos ao exercício. 3 minutinhos para vocês, né? Fazer e me dizer a resposta, tá ok? Certo? Então vamos lá. 3 minutinhos ou 4 minutinhos aí, todos, dá tempo a todos, né? Para que possam fazer, né, essa resposta. Vou redesenhar esse sistema aqui, certo? Agora é a hora da previsão do tempo e a...
Só encontrei 9. Lembrando, eu quero a resistência aqui, ó, nesse ponto aqui, viu, ó. Beleza? Ele tá até exemplificando aqui, ó. Você encontrou quanto, Papinha? 9. Então vamos lá, né? Não, deixa eu dar mais 2 minutinhos ao pessoal para fazer aí. Com esses outros 40. Tô vendo nada. Ligação. Foto. Vídeo. Cadê esse negócio? Cadê esse negócio? Nada aqui. E aí, todo mundo já fez? Pessoal? Então vamos lá, né? Calcular. Papinha achou quanto, Papinha? 9. Então vamos lá, né? Primeiramente vamos analisar o circuito, né? Então eu falei que cada resistor vai o que? Pegar para ele uma fração, né? O que vai acontecer? Vai ter uma queda de tensão em cada resistor, como ele estivesse pegando um pouco dessa tensão. Pela lógica, qual é o resistor onde vai ter mais queda de tensão? E aí, qual o resistor que vai ter mais queda de tensão? Bruscamente, aquela tensão vai ficar naquele resistor. No segundo, por quê? Porque é maior, né? Aqui eu estou com 3.000 e aqui 1.000 ohms, né? 3K, 1K, né? Então, de 12 volts que tem aqui, né? Vai ficar uma parte aqui e outra parte aqui, né? Quanto vai ficar em R2? Então a gente vai para o cálculo. V0, né? Vai ser igual a R2, certo? Vezes minha tensão inicial, dividido por R1 mais R2, né? Vamos lá o cálculo. R2, né, é 3, né? Vezes 12, né? Dividido por quanto? R1 mais R2, 4. Então a gente deu quanto, Papinha? 9, né? Então a gente achou nossa queda aqui de 9 volts. O que é que quer dizer isso, né? Quer dizer que aqui chegou 9 volts, né? E aqui ficou com quantos, Papinha? Muito bem. Por que com 3, né? Porque é menor, né? E se a gente for fazer o cálculo, ele vai provar isso aqui. Vai ficar, né? R, em vez de ser R2, é R1. 1 vezes 12, né? Dividido por 3 mais 1, que é 4. 12 dividido por 4. Dá quanto? 3. Entenderam aí o princípio do divisor de tensão?
Então vamos lá, né? Então a resposta 9 volts, né? Basicamente, se for duas resistências, se for mais de 3, como a gente vai ver no exemplo aqui, né? A gente vai ter que achar uma por uma, né? Não tem como você saber quanto ele vai ficar ou não, né? Mais 3 minutinhos para vocês fazerem essa daqui, né? Novamente ele quer nesse ponto R2 de novo, ó. Então vocês vão achar agora quanto é que dá, quanto vai ficar nessa tensão, né? Eu vou pedir aqui vocês façam agora dos 3, né? Em cada um quanto é que vai chegar. Façam aí, vou dar 5 minutinhos. Em cada um. Só o Papinha tá fazendo, é? Vamos fazer. Vou botar aqui pra você. Vou puxar aqui uma certa caneta. Aqui, ó. 100 ohms, certo? 100 ohms. Esse aqui R2 150. Esse aqui 220 e minha tensão é 10 volts, certo? Vamos lá. E acharam?
6, 6. Você acha que faz sentido? 6? Você acha que faz sentido 6 ou não? Quatro para dividir para R1. Aí você já vê que tá errado, por quê? Porque a maior, essa daqui, ó. Então a maior proporção vai ficar aqui, né, ó. 4. Vamos lá os cálculos. Vamos lá. Todo mundo tá fazendo, então vamos lá. A primeira, né, eu vou ter R1, ó, que é 100 ohms, né? Vezes 10, né? Vezes 10. Dividido por quanto, né? 100 mais 150, 250, né? Mais 220, 470, né? Então vou ter aqui, né? 100 vezes 10, né? 1000, né? Dividido por 470, dá quanto? 2, quanto? Faça aí o cálculo. 2,2 é? Ou 1? 2,1, tá? Então achei meu primeiro aqui, ó, 2,1, ó, né? Então aqui é de R1, ó. Então R1, 2,1. Vamos a R2. V, vou chamar de V02 aqui, certo? Eu vou... Oi. É exatamente. Se eu tiver 3 R, você se lembra que aqui é R equivalente, ó, isso aqui, né? R1 mais R2 não, R1 mais R2 eu chamei aqui, porque só tem duas resistências, mas aqui é R equivalente, né? É o somatório das resistências, né? Se tiver em série, se tiver em paralela, a gente vai fazer aquela formulazinha, mas R equivalente é todas as resistências, né? V02, 150 vezes 10 dividido por 470, né? Dá quanto? 1.500 dividido por 3,2, eu vou botar 3,19, 3,2. Tá vendo? Então daqui pra cá, ó, eu já achei 5, né, 0,3, né? A gente vai ver que essa última vai dar aproximadamente 4,7, mais um pouquinho que eu estou arredondando. Então, V03, certo? Igual a 220, certo? Vezes 10, dividido por 400. Lê quanto é que dá? 2.200. Pronto. 4, 7. Deu quanto? 68, né? Então 4,7 eu vou arredondar aqui, certo? 4,7, né? Agora some tudo, né? Some tudo aí para ver quanto é que dá. Pela lógica, você já é para saber quanto é que dá. Quanto é que dá tudo? 10, pessoal. Dá 10, né? Por que 10, né? Porque atenção, ele vai sair desse ponto, ele vai rodear, vai fazer esse caminho todinho, ó. Tem que chegar a 10 volts, né? Vai ter queda de tensão em cada resistor desse, né? Mas o somatório desses três tem que chegar aqui 10 volts, né? No sistema, né? No 1, como ele é o menor, vai ser a menor queda de tensão, ó, 2,1. No 2, ó, é 150 ohms, vai ser a intermediária, 3,2. E no R3, que é a maior queda de tensão, ó, vai ser a máxima queda de tensão, 4,7. Então aí você pode estabelecer essas quedas, né, corretas, né? E por isso que se chama divisor de tensão, justamente para achar as tensões corretas em cada caso. Oi. Chegaria. Do mesmo jeito. Eu só arredondei para vocês visualizarem. Porque quanto é que deu esse primeiro?
2,12. Vamos lá, somar tudo. 2,12. Quanto é que deu esse segundo? 1.500 por 470. Por 400. 3,19. E aqui deu 4,68. Soma tudo aí. Vai 3,19, 2,12, 4,68. Se não der 10, vai dar 9,9999, alguma coisa. Porque justamente esse erro é insignificante, né? Vocês estão vendo que é uma casinha decimal, né? Mas não significa nada não, né? Significa que é 10 volts, vocês consideram 10 volts, certo? Olha, aqui não é R1 mais R2 mais R3 não. Se eu tiver 1000 resistências, vai ser R equivalente, né? O somatório dessas resistências. Mas vejam bem, como é que essas resistências estão aqui? Em série, muito bem. Por isso que eu estou somando tudinho, né? Um exemplo, se eu tivesse aqui, uma parte desse circuito fazendo esse paralelo aqui, né? Eu teria que fazer essa mais essa, né? E achar uma equivalente momentânea. Depois que eu achasse essa equivalente momentânea, eu podia somar com essas em série, certo? R equivalente é o somatório, né? É o resultado das resistências, certo? Independente se elas estão em série ou em paralelo, né? Então, primeiramente, você vai ter que avaliar como é que estão as resistências e calcular seu R equivalente. Aqui é muito fácil, né? Porque a gente só fez somar, né? Se estão em série, a gente vai somar. Beleza, pessoal? Próxima aula, certo? Próxima aula, a gente entra com divisor de corrente, que é bem semelhante a esse exemplo de divisor de tensão, certo? Na próxima aula a gente finaliza divisor de corrente e já entra com método Thevenin, né? Vocês vão ver o que é o método Thevenin. Beleza, pessoal? Oi? O finalzinho. Não, mas tá sendo gravado, viu? Se preocupe não. Beleza? Vou encerrar aqui a gravação.